Olá, pessoal. Você está no canal Mediunidade Online. E é um prazer compartilhar esse tempo tão importante da nossa vida com você. Hoje vamos conversar a respeito de um assunto que é muito importante. É sobre obsessão. E eu quero que você conheça as 7 portas principais que dão acesso aos espíritos chamados obsessores. Obsessão, no movimento espírita ou no espiritismo, ele é conhecido como a ação persistente de um espírito no sentido de perturbar, de prejudicar a vida de alguém. Mas normalmente se pensa em obsessão de desencarnado para encarnado. Mas a gente tem obsessão também de encarnado para desencarnado. Encarnados obsidiando desencarnados. Na atividade mediúnica já nos deparamos de inúmeros casos. A pessoa busca ajuda e depois a gente termina descobrindo e o espírito ou espíritos reclamando que a pessoa não os deixa em paz. E aí o trabalho maior é com o encarnado, no sentido de que mentalmente, afetivamente, emocionalmente, ele se desligue daquele grupo, deixando-os partir em paz. A obsessão de encarnado para encarnado, as relações abusivas, por exemplo, se enquadra neste caso de obsessão de encarnado para desencarnado. Obsessão de desencarnado para desencarnado. Mas a que nós vamos tratar aqui é do desencarnado, aqueles que se encontram no plano espiritual, para os encarnados, ou seja, nós, espíritos, que estamos vivendo a vida física. A gente sabe que para que um espírito atue sobre nós, é necessário que haja o convite. Não se surpreenda. Não há obsessão sem um convite. Agora, o que é que eu estou chamando de convite? O convite pode ser na esfera do meu pensamento, como eu penso, da minha emoção, como eu funciono na vida, das minhas características de personalidade, dos meus gostos, afinidades e por aí afora. Então, vamos conhecer. A primeira porta de acesso que eu quero comentar são os interesses afins. E aí está muito mais para uma obsessão simbiótica, que o objetivo não é propriamente fazer mal ao outro, mas compartilhamento de gostos, de afinidades, de interesses comuns. Por exemplo, bebida, drogas, sexo, jogo, podem atrair espíritos que tenham os mesmos interesses. Se eu gosto de beber, obviamente, minha companhia espiritual de maior monta será de espíritos que gostam de beber. E como estão fora do corpo, eles precisam de um caneco vivo através do qual eles vão absorver os vapores etílicos. Assim acontece com droga, assim acontece com sexo, né, com comida, com cigarro, né, e em outras áreas também. Interesses afins. Primeira porta. Segunda porta, características de personalidade, como, por exemplo, vaidade, orgulho, ambição, avareza, que são características de personalidade que podem, num dado momento, como, por exemplo, ambição, né, e vaidade, podem colaborar até para que o indivíduo cresça do ponto de vista material, do ponto de vista profissional,
do ponto de vista de posses, bens, né? Mas que, do ponto de vista espiritual, atrapalham o desenvolvimento da pessoa. Então, espíritos, por exemplo, que não gostam daquela pessoa, podem insuflar, porque quando se pensa em obsessão, geralmente é tentando atrapalhar, prejudicar, promover logo o sofrimento. Mas às vezes não, às vezes o planejamento é outro. É insuflar a vaidade, é insuflar a ambição, até colaborar para o crescimento da pessoa, do ponto de vista material, para depois vir o golpe. E através do golpe, fragilizar do ego, a atuação acontece de forma mais intensiva e no sentido de promover muito mais sofrimento. Porque, obviamente, a ambição, vaidade, etc., promovem sofrimento também. Mas de uma outra característica. Então, são portas de acesso através das quais os espíritos começam a ajudar a intensificar aquele estilo de vida que vai levar a pessoa fatalmente a uma derrocada. A terceira porta, e essa porta é muito importante, é a porta da culpa. Os sentimentos de culpa. Quando um sentimento de culpa ele não é aproveitado no sentido de fazer a reparação, a correção e a mudança de rumo, né, ele passa a reverberar na intimidade do indivíduo como um processo de autopunição. Esse processo de autopunição tem a ver com as características de personalidade daquele indivíduo. Ao mesmo tempo que serve como uma defesa para não repetir o erro, também para que o indivíduo se puna. E aí os espíritos podem e encontram acesso à mente, à estrutura psicoemocional daquela pessoa e, pela atuação, intensificam o sofrimento, culpa. Então, se você falhou, se você errou e se sente responsável, culpado, apenas reformule, aprenda, corrija, repare, se for o caso, e continue sua vida com esse aprendizado, que aí você terá crescido. Se não, você entra numa faixa de sofrimento e aí eles aproveitam isso. Eu quero abrir um parêntese aqui. Eu não estou dizendo que os nossos sofrimentos necessariamente têm a ver com ação espiritual. Nós somos perfeitamente competentes para produzir nosso próprio sofrimento. Mas pode haver indivíduos em outra esfera de vida aproveitando o momento que nós estamos vivendo. A situação de fragilidade emocional, afetiva, mental, para intensificar esse sofrimento com um propósito, muitas vezes, de vingança. Mas eles não são os responsáveis pelo nosso sofrimento, somos nós mesmos. E quem precisa corrigir isso somos nós. Se a gente ficar só tentando se livrar dos espíritos, vai embora uns e vêm outros. Porque se a gente continua no mesmo padrão, a gente vai continuar enviando os convites para o universo. E dependendo do convite, é a companhia que a gente atrai. Então, a quarta porta de acesso, e essa também é muito importante, autopiedade, vitimização. Essa porta abre uma brecha enorme no nosso campo psíquico, através do qual os espíritos eles podem infiltrar ideias. A ação, né, pode ser direta, daquele que está agindo sobre o nosso psiquismo, que deseja o nosso sofrimento, ou ele pode trazer para perto de nós espíritos em sofrimento pelo mesmo motivo, autopiedade, culpa, etc. Né? E aí a presença daqueles espíritos, com a sintonia devido
como estamos nos sentindo e funcionando, intensifica o nosso processo e, obviamente, mais sofrimento. E aí eles conseguem ir controlando, dominando nossa mente e produzindo ainda mais dor, mais sofrimento. O quinta porta, minusvalia. Sentimentos de inferioridade. Eu me sentir inferior aos demais. Né? E isso termina caindo na autopiedade também. Pode ser o contrário. Eu posso desenvolver um processo de arrogância e de prepotência, me sentindo melhor do que todo mundo, para escapar ao sentimento de minusvalia. Geralmente, a pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa, que se sente melhor do que os outros, é uma pessoa com autoestima desse tamanhozinho. Né? E que ela se defende dessa autoestima tão baixa, do sentimento de minusvalia, através de mecanismos de defesa que fazem-na acreditar que ela é superior aos demais, é melhor do que os demais. Né? E aí sofre também. Né? E vai sofrer muito mais quando essa estrutura defensiva ela for quebrada. E aí os espíritos atuam sobre isso. Né? Então, minusvalia. Se eu me sinto incapaz, incompetente, ineficiente, menor do que os outros, o que é que eu preciso? Me trabalhar para me conhecer, aprender a gostar de mim inicialmente da forma como eu estou, para perceber, né, que eu não sou menor do que ninguém, eu sou eu, né, com minhas características. Tem gente muito mais capaz do que eu, tem gente menos capaz, mas eu, com o meu potencial, posso ir à frente e posso progredir muito mais. Né? E aí eu vou saindo da faixa sem entrar naquela outra da prepotência, da arrogância, de falsa superioridade. Né? O indivíduo que realmente ele é mais amadurecido, ele não se sente superior nem melhor do que ninguém. Aquele que não o é, se sente, porque precisa elevar a sua autoestima. Então, este foi o quinto. A quinta porta de acesso. E a sexta são as emoções da raiva, do medo, da vergonha. Né? Raiva, medo e vergonha são muito importantes, até um certo nível. Né? Os mecanismos de raiva me ajudam, através da ação consciente do ego, a defender o espaço vital do meu ser, do meu corpo, do meu ego, né? Da minha imagem, porque ego está muito consociado com imagem. Né? Então, uma certa raiva me ajuda. De vez em quando é até importante, né? Rodar a baiana, né? Para que alguém ou alguma coisa, digamos, se coloque no seu devido lugar. Agora, rodar a baiana, obviamente, se possível, com educação, né? E com o objetivo de corrigir algo, não deixando que a criança magoada, ferida, raivosa, aquela parte ainda animal que se conssocia com a criança raivosa dentro de nós, tome conta da estrutura consciente e aí a gente meta os pés pelas mãos, porque depois vem o arrependimento e diz, puxa, eu não devia ter dito isso, eu não devia ter feito isso, mas já fez, e o que foi feito não se volta atrás. É daí por diante aprendendo a corrigir. Então, a raiva acumulada, a raiva curtida, o rancor, a ira, o ressentimento e a mágoa, gente, fragilizam as defesas psíquicas, abrem o campo psicoemocional e aí a atuação desses seres se fazem mais presente. E a atuação ou é no sentido da gente se fechar, achando que o outro está errado e a gente está certo, né? Sempre é uma dicotomia desse tipo, ou, né, a raiva indo para fora e a gente machucando a pessoa, muitas vezes, aqueles que nós amamos muito, através de palavras e através de atos que depois a gente se arrepende. Né?
Então, podem ser portas de acesso para processos graves, obsessivos, auto-obsessivos. Não há obsessão, hetero-obsessão sem auto-obsessão. Não há. Então, para que haja uma obsessão de fora para dentro, tem que haver uma obsessão intrapsíquica, alguma coisa, como eu disse, uma raiva desequilibrada, um medo desequilibrado, vergonha, né, que não promove mudanças para melhor. Né? Aquela vergonha que limita, aquela vergonha que atrapalha, né, que estabelece padrões de funcionamento que bloqueiam o processo de crescimento da pessoa. E esses sentimentos, eles não estão sozinhos. Eles estão associados com pensamentos. Porque a emoção raiva, medo, vergonha, por exemplo, né, elas são geradas por maneiras de pensar, que tem a ver com estruturas de personalidade. Né? E aí a gente entra na questão de personalidade. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Tem muita gente por aí afora que acha que se conhece e se conhece muito bem. Quando a pessoa acha que se conhece e se conhece muito bem, ela não se conhece. Ela é uma desconhecida para ela mesma. Ela simplesmente está acreditando que se conhece para se enganar, né? Para se sentir por cima. Porque a gente não se conhece quase nada, muito pouco, e mesmo aquilo que a gente conhece da gente, a gente ainda precisa perceber melhor para aprender a mudar para melhor. Né? Quando Jesus diz sede perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus, ele não quis dizer se torne igual a Deus. O que ele quis dizer é você é perfectível. E você se conhecendo, você se aprimorando, né? Você trabalhando as virtudes, você vai cada vez mais se conectar com o sagrado, com o divino, com a divindade. E aí, certamente, vai ser muito melhor para nós. Mas, por enquanto, a gente só está querendo que ele sirva a gente. A gente está numa etapa evolutiva muito primária, muito primitiva ainda, apesar de tecnologicamente avançado, mas a gente se relaciona ainda com a divindade no sentido de que ela sirva a gente, né? Promova a vida da gente como se fosse um céu de brigadeiro, sem problemas, sem doenças, sem nada acontecendo. Né? E isso também não é bom, porque a vida não é assim, a gente sai da realidade. E outro campo são ideologias. Qualquer que seja a ideologia, pode ser uma porta de acesso quando a gente se torna fanático. Né? Vamos pegar religião, né? Espírita mesmo. Imagine, eu começo a achar que o espiritismo é melhor do que todas as demais religiões, né? Que todo mundo precisa se converter ao espiritismo, porque aí viverão melhor. E eu tenho que ajudar as pessoas a entenderem isso. Eu começo a entrar por um desvio muito perigoso, né? Que, primeiro, eu sei algo que as pessoas não sabem. Segundo, por saber isso, eu sou melhor do que todo mundo. Terceiro, eu estou num nível espiritual que me permite, né, educar, converter e salvar muita gente. Aí eu entro na faixa ilusória do Salvador. Né? Então, eu estou num processo auto-obsessivo e aí eles aproveitam isso, intensificam e pronto. Eu entro por um caminho extremamente perigoso que pode, inclusive, me levar à loucura. E aí não é só com a ideia espírita, com qualquer uma, seja no campo religioso, seja no campo político, filosófico. Né? Quando eu pego uma ideia e acho que é melhor do que todo mundo vai ter que submeter a minha ideia. E aí eu não admito a contradição, o contraditório. Eu fico com raiva quando alguém expõe algo diferente do meu pensamento. Quando eu começo a reagir assim, eu tenho que respirar profundo e parar e dizer, espera aí um pouquinho, eu não estou muito bem. Não é por aí. A minha ideia pode ser muito boa, mas a da outra pessoa pode ser também. Né? Depende de como é aplicada a minha e a da outra pessoa.
O cristianismo maravilhoso, mas quantas mortes aqueles que se diziam cristãos, ao longo desses 2000 anos, promoveram? Quanta morte, quantos massacres, né? Quanta destruição, né? Mas, ao mesmo tempo, também quanta coisa boa foi feita. Porque uns compreenderam de um jeito e outros compreenderam de outro. Que compreenderam num sentido melhor, promoveram muita coisa boa. E os outros promoveram destruição. E, portanto, nós estamos aprendendo. Então, essas são 7 portas muito importantes que facilitam o acesso de espíritos que não nos querem bem ou querem destruir, né, uma ação positiva que nós estamos realizando. Porque a ação ela pode ser pessoal, ou a ação pode ser porque nós estamos realizando uma tarefa muito positiva. Eu assisti um dia desse uma entrevista, né, de um pastor, e gostei da entrevista, muito coerente ele, que ele dizia que toda vez, quase todas as vezes que ele ia iniciar uma live, dava algum problema técnico, né? E aí ele orava, aquilo cessava, né? No caso dele, ele achava que era o demônio, né, agindo. A gente sabe que o demônio, nesse sentido, como ele é compreendido, ele não existe. Mas tem forças, espíritos que não desejam esclarecimento, não desejam que as pessoas se cristianizem de verdade, não desejam que as pessoas se esclareçam em relação à vida espiritual e em relação ao relacionamento com os demais, para poder melhorar e se aperfeiçoar, porque saem da faixa de influência deles. Por que é que eles querem manter o domínio? Porque enquanto predomina o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a inveja, a prepotência, o desejo de posse, o domínio sobre o outro, o domínio sobre classes, eles conseguem o alimento que eles precisam. E permanecem na ilusão, né, que eles não terão que responder pelos crimes que já cometeram, por aquilo que já fizeram, que a gente responde perante nossa consciência. É a pedagogia da vida. Então, criam essa ilusão. E aí trabalham exaustivamente nesse sentido, primeiro, para não pensar. Segundo, para não sentir. E terceiro, para permanecerem, né, entre aspas, impermeáveis a qualquer força superior que tenta ajudá-los. Porque quando isso ocorre, essa característica deles, defensiva, se enfraquece, o campo emocional vem à tona, eles são recolhidos e, a partir daí, começa todo o trabalho interior de reformulação. E eles não querem isso. Então, gente, vamos refletir sobre essas 7 portas, que elas são muito importantes, e aí compreendendo que exige da gente esforço em 2 direções. A primeira direção é para dentro. Eu me conhecer, eu perceber o meu funcionamento, perceber o que a raiva me diz, o que o medo me mostra, o que a culpa me aponta, para que eu possa reformular, ressignificar minha maneira de pensar, minha maneira de sentir, minha maneira de reagir e desenvolvam uma característica, obviamente, mais consentânea com a serenidade, com a calma, com a paz, com a harmonia de viver comigo e viver com o outro. Esse é o primeiro ponto, para dentro. O segundo é para fora. No encontro com o outro, aprendendo a compreendê-lo, aprendendo a aceitar as diferenças, aprendendo a respeitar, aprendendo a dar limites também. Isso é muito importante, né? Ou seja, aprendendo a ver o outro como o outro. O outro é semelhante a mim enquanto humano,
mas é muito diferente enquanto pessoa, porque tem suas próprias características. E dessa forma, no trabalho para dentro, eu vou aprendendo a me conhecer, me acolher e me amar. No trabalho para fora, eu vou aprendendo a respeitar, aceitar, acolher e amar o outro. E certamente dessa maneira estaremos nos conectando com a totalidade, com a divindade, né, que está em todos nós. Está em mim, está em você, está na minhoca, nas bactérias, em tudo que existe. Né? Não há como pensar que a divindade não esteja em algo, em alguma coisa, em alguma situação. Ela está sempre presente. E aí o propósito é sempre a gente ampliar a consciência para que a gente se conecte com a consciência única, suprema, maior, que permeia toda a vida. Gente, um grande abraço, né? Que espero que você tenha gostado dessas reflexões. Se gostou, repasse para os demais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Porque a gente precisa atingir um certo número para poder utilizar as ferramentas que o YouTube fornece. Um grande abraço a todos e até